Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui esse vídeo, né? A gente, nas outras aulas, falou aí um pouco sobre o Facebook, sobre o poder aí das redes sociais, né? Comentou também a respeito do marketing digital. Só que o que é o marketing, né? O que é essa área, né, da ciência chamada de marketing, tá? Então, é importante a gente também ter uma noção, né, de marketing, né? Afinal de contas, a gente tem aí a disciplina de marketing para web ou marketing digital, tá? Se bem que hoje em dia, né, os dois conceitos estão praticamente aí virando sinônimos, né? Porque hoje em dia se faz muito propaganda pela web, né? Se faz muita coisa pela internet e a propaganda nas outras mídias, como a TV e o rádio, né, vem caindo ao longo dos anos, tá? Bom, mas o que é essa parada de marketing, tá, pessoal? A gente vai ver aqui a partir de agora, né? O que é o marketing? O marketing, basicamente, é uma ciência que faz as pessoas gastarem o que não têm com aquilo que elas não precisam, né? Isso daqui é uma definição bem informal, né? Não se sabe quem é o autor dessa frase, tá? Mas o marketing, pessoal, é algo que está relacionado aí à parte de propaganda, né? E à parte de publicidade, tá? Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa frase, né? O que seria gastar o que a gente não tem com aquilo que a gente não precisa? Por que a gente faria isso? Talvez por causa da propaganda, né? A propaganda é uma arma muito poderosa, tá, pessoal? A gente diz aí que bons, né? O cara que é bom aí na área de marketing, o cara que é um marqueteiro, né, de categoria, ele consegue, por exemplo, vender sorvete para o pessoal que mora no Polo Norte, né? Ou, por exemplo, vender aquecedor para quem mora no deserto, né? De tão boa que é a propaganda dele, tá? Então, o marketing ele está muito relacionado aí à parte de promoção, né? A parte de propaganda e a parte de publicidade, né? Como que eu dou uma certa notoriedade, né, para o meu produto, tá? Seguinte, pessoal, a gente vende, né, para pessoas, certo? Pessoas vão consumir os nossos produtos, tá? E esses produtos, eles podem satisfazer as necessidades dessa pessoa, tá? Quando a gente compra um produto, pessoal, tudo bem que a gente pode comprar à toa, né, uma determinada coisa, né, só por luxo, por exemplo, mas não importa. A gente está querendo satisfazer alguma coisa, tá? Tem essa pirâmide aí, que se não me engano é conhecida como a pirâmide de Maslow, né, que mostra a hierarquia das necessidades, certo? Então, o primeiro ponto, ó, o que está na base da pirâmide? Eu sempre esqueço de colocar aqui o meu programinha aqui da Zoom, né? Deixa eu colocar ele aqui rapidinho. Agora sim. O que está na base da pirâmide? Né? Na base da pirâmide, a gente tem as necessidades fisiológicas. Então, aqui estaria o quê? Os produtos relacionados com as nossas necessidades fisiológicas. Comida, água, né? Algum lugar para a gente poder descansar, ok? Está relacionado com as necessidades básicas, né? Então, a primeira coisa que o ser humano ele visa satisfazer são as suas necessidades básicas, né? As suas necessidades de comida, as suas necessidades de água, né? As suas necessidades de, por exemplo, energia elétrica, certo? Depois, nós temos as necessidades de segurança, né? Primeiro a gente se preocupa com as necessidades fisiológicas, com o que a gente vai comer, né? Para depois a gente se preocupar aqui com as outras necessidades, certo? O que seria as necessidades de segurança? Beleza, eu tenho as minhas necessidades fisiológicas satisfeitas, né? Eu vou procurar, por exemplo, investir em boas fechaduras para minha casa, né? Eu vou procurar investir na parte de trava elétrica para o portão, né? Na parte de cadeados,
vou fazer seguro, vou fazer poupança, vou fazer previdência, né? Pensando em como que eu vou aí me aposentar, tá? Então, as necessidades de segurança, pessoal, ela ainda está relacionada com a parte física, né, da pessoa, mas também está relacionado com partes financeiras, tá? Aquilo que você prevê para o seu futuro, tá? As necessidades sociais, o que seria isso? O ser humano é um ser social, né? Ele gosta de interagir com outros seres humanos. A pandemia, ela quebrou um pouco isso, né? Ela quebrou a nossa interação, né? Essa capacidade que a gente tem aí de interagir com as outras pessoas, de se aproximar das outras pessoas, mas não importa, né? Isso também é uma necessidade, né? Por isso que a gente ficou aí, muitas pessoas ficaram até com depressão, né? Por causa da pandemia, né? Por causa do isolamento social, né? O ser humano, ele é um ser social, tá? Como então, o que estaria relacionado com necessidades sociais? Títulos de clube, cartões de agradecimento, sair com os amigos, tá? Tudo isso daí está relacionado com necessidades sociais, certo? Temos aqui a parte de estima da pessoa, tá? Aquilo que ela faz para melhorar, né, a autoestima, tá? Então, por exemplo, ela usa determinadas marcas aí de prestígio, ela viaja, né? Tudo isso para melhorar um pouco a autoestima dela, né? E nós temos no topo da pirâmide a autorrealização, né? Quando a gente se completa nessas outras necessidades, certo? O que seria aí se sentir autorrealizado, né? Você se sentir bem com você mesmo, tá? Aqui pode envolver várias coisas, né? Pode envolver férias, né? Essa autorrealização aqui, pessoal, na verdade, ela pode misturar aí as outras necessidades, tá? Desenvolvimento pessoal, ajudar obras de caridade, investimentos em arte, tá? Pessoal, então, só falando para vocês aí o seguinte, né? Por que a gente está falando dessa pirâmide de necessidades? Porque a gente tem produtos, né? O marketing, ele está relacionado com produtos. Para que o marketing possa existir, eu tenho que ter produtos, tá? E eu vou ter diferentes produtos aí para satisfazer tanto as necessidades fisiológicas, como as necessidades de segurança, como as necessidades sociais, como a autoestima, como a autorrealização. Eu vou ter vários produtos, né, para satisfazer aí tudo isso, tá certo? Então, o ser humano, ele tem essa hierarquia de necessidades, tá? Vamos ver aqui a parada, então, do marketing, né? O marketing, basicamente, é um processo de planejar e executar a concepção. Antes a gente viu, né, uma frasinha, né, para definir o que era o marketing. Não, agora não. Agora nós estamos vendo uma definição mais técnica, né, do que seria o marketing. Então, o marketing seria planejar e executar a concepção, o estabelecimento de preços, a promoção e a distribuição de ideias, produtos e serviços, a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais, certo? Então, vamos supor, eu trabalho dentro do departamento de marketing de uma empresa, né? O que faz o marketing, né? Ele ajuda a gente a estabelecer preços, ele ajuda na forma como a gente vai promover um determinado produto, né? Na forma como a gente vai distribuir, né, ideias, tá? Porque a gente não vende só produtos, tá, pessoal? A gente pode vender, por exemplo, serviços e também, né, vender ideias, tá certo? A gente vai ver depois, né, ao longo aqui desse material, né, exemplos aí de produtos tangíveis e intangíveis, né? Aí vai ser comentado também aí a parte de serviços, certo? Então, basicamente, pessoal, o marketing ele está relacionado com isso, né? Ele está relacionado com a promoção e a distribuição de ideias. Eu já tinha comentado com vocês, né, em outras aulas, que o marketing ele está apoiado aqui em 4 P's, né?
Vamos ver aqui quais são os 4 P's do marketing. Preço, promoção, praça e o produto. Né? Então, para que o marketing possa existir, eu tenho que ter esses 4 P's. Né? Tenho que ter preço. Então, aqui nessa definição, vocês viram que ele fala de preço. Tá? Promoção, está falando de promoção também. O que é a promoção? É como que eu vou promover o meu produto, né? Como que eu vou divulgar o meu produto, tá? Uma das principais formas que a gente tem hoje de divulgação dos produtos é através do marketing digital, né? Através das redes sociais, através dos sites, tá? O que seria a praça? A praça é um mercado consumidor, né? É quem vai consumir o meu produto, tá? E o produto propriamente dito, né? Que pode estar relacionado, né, com algum daqueles itens da pirâmide de necessidades que a gente viu agora há pouco. Então, o marketing ele está apoiado nesses pilares aqui, tá, pessoal? Bom, vamos então continuar. Não vendemos produtos, a gente procura vender benefícios, tá? Então, o produto, pessoal, o que acontece? Ele vai ter um valor agregado a ele, né? Ele vai procurar o quê? Satisfazer o cliente em alguma coisa, né? Satisfazer o cliente em algumas dessas necessidades aqui, certo? É isso que ele quer dizer com essa definição, né? Ele não vende só o produto, né? Ele vende também benefícios, tá? Quem são os clientes? Os clientes podem ser tanto consumidores como empresas, né? Produtos existem para satisfazer necessidades, certo? Por isso que é importante a gente conhecer aquela pirâmide de necessidades, né? Que é bastante vista aí na área de administração também, tá, pessoal? Agora o seguinte, qual produto é melhor? Né? Vocês vão falar assim, nossa, Brasa, que pergunta, né? Mostrar uma Ferrari, mostrar um Palio, né? Obviamente vai ser aí a Ferrari, né? Por quê? Porque a gente logo assimila, né? A Ferrari é uma série de coisas, como um carrão, né? Um carro rápido, potente, confortável, ok? Coisa que os outros carros às vezes pode não ser tanto, tá? Mas não é apenas isso, tá, pessoal? Tem muitos produtos também que está relacionado de uma certa maneira ao marketing, né, agregado a ele, a propaganda agregada a ele, né? Querem um exemplo? Ó, vamos pegar aqui os 2 produtos, né? A água Perrier, né? E essa água mineral aí. O que acontece? Qual produto é melhor? Né? Não tem melhor, pessoal. É a água, ok? O que aconteceu? O cara que criou isso daqui, pessoal, né? O cara que criou essa garrafinha, ele ficou rico, né? Vendendo água, certo? Olha só como que o cara era bom, né? De jogada, né? Olha como que o cara era um marqueteiro de primeira, tá? Só que o que acontece? Essa água, ela tem um valor de marketing agregado a ela, certo? Olha, eu estou tomando água Perrier, né? É que nem, por exemplo, tomar aí determinados uísque, né? Só para dizer, olha, eu estou tomando esse uísque, certo? Às vezes, pessoal, pode ser a mesma coisa, tá? Você só está tomando ali, na verdade, uma marca agregada àquilo, certo? Aliás, se não me engano, o cara aí, ele chegou até a ultrapassar ou encostar na Coca-Cola, né? O cara que criou essa garrafinha de água Perrier, ok? Qual produto é melhor, né? Novamente a polêmica, né? Do Nescau, por exemplo, e do achocolatado, né? Qual produto é melhor, tá? Também tem a questão aí do marketing, tá, pessoal? O produto que aparece mais, né? Claro que o mercado consumidor, ele vai ter uma certa preferência, né? Ele vai pender para um determinado lado, tá, pessoal? Bom, então é o seguinte, ó, partindo aí de tudo isso, né, que o marketing, ele consiste também nas estratégias, né, que você vai usar para definir preços, para promover um produto, né?
Vamos contextualizar agora um pouquinho o mundo que a gente está, certo? Por quê? Porque a gente tem que vender produtos para pessoas que vivem nesse mundo, tá? E aí, que mundo que a gente está, ó? O seguinte, né? A gente tem aí o término ele cita aí o término da Guerra Fria, né? No final aí no comecinho dos anos 90, tá? Para quem não se lembra aí das aulas de história, né? A Guerra Fria ela foi um confronto indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? As duas potências elas tinham armas suficientes para destruir o mundo 100 vezes. Então, eles não podiam entrar em confronto direto. Então, eles criaram, né, esse esquema de Guerra Fria, onde um tentava ver qual era o melhor que o outro, tá? No comecinho dos anos 90, com o fim da União Soviética, a Guerra Fria acabou. E o mundo, o que aconteceu? Por que ele está citando aí a Guerra Fria, pessoal? Na época da Guerra Fria, o mundo era bipolar, né? Como assim bipolar, Brasil? Bipolar é uma doença, né? Mas sim, o mundo era bipolar, era doente, né? A gente tinha dois polos que controlavam o mundo: os Estados Unidos e a União Soviética. Com o término da Guerra Fria, o que aconteceu? A gente passou a ter vários polos, né? Controlando o mundo. A gente tem Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, os países europeus, tá? A gente tem as maiores economias do mundo, certo? Então, o mundo ele deixou de ser bipolar, né, centralizado apenas Estados Unidos e União Soviética, e passou a ser multipolar, né? Começou a ter vários polos, tá? Com isso, o que aconteceu? As empresas e produtos começaram a entrar em competição global, né? Daí que nasce, evolui, né? Aquilo que a gente chama de globalização, né? Cada vez mais não há fronteiras entre países, tá? E a internet ela ajudou bastante isso daí, né? Aquilo que eu falo para vocês, quando vocês abrem uma lojinha, por exemplo, de perfume, né? Você não está mais concorrendo com o seu vizinho, você não está mais concorrendo apenas, né, com os colegas que vendem perfume na sua cidade. Você está concorrendo com o mundo inteiro, graças à internet e graças à globalização, tá? Nós temos também uma evolução da informação, né? Como que a informação ela chega até nós, certo? Hoje, por exemplo, basta o Papa espirrar lá em Roma que está todo mundo sabendo, tá? Antigamente não era assim, a informação ela demorava mais para circular, né? Hoje, graças à internet, a informação ela circula de uma forma muito rápida, tá? Já tinha comentado com vocês, né, a respeito do seguinte: a gente às vezes não para pensar num post que a gente coloca, por exemplo, numa rede social, como o Facebook, aonde que aquele post pode parar, tá? Muitas vezes o post ele é compartilhado aos milhares, quando a gente vai ver aquele post está rodando o mundo inteiro, tá, pessoal? Então a informação ela está cada vez mais aí acessível, né? A informação ela chega praticamente até nós, tá? Muitas vezes a gente nem corre atrás da informação, é a informação que vem até nós, tá? Graças à internet, certo? E aí nós temos, né, também aí a questão aí da quebra da Bolsa de Nova York, né, e a questão dos atentados de 11 de setembro, né, como que isso refletiu no mundo, né, ao longo dos anos, né? Se o mundo, por exemplo, tiver numa crise econômica, que é o que está acontecendo hoje em dia, né, por causa da pandemia, tá? Muitas empresas aí elas cortaram, né, seus orçamentos, demitiram funcionários, tá? Tiveram que diminuir a sua produção. O que acontece? Eu tenho que ver, né, o consumo, né, a tendência de consumo da população, tá? Muitas vezes em situação de crise, o que eu vou ter? Ou o que eu vou deixar de ter? Né? Eu vou deixar de ter consumidor, eu vou deixar de ter mercado consumidor. Com isso, eu deixo de ter isso daqui, ó. Eu deixo de ter praça, certo?
Então, muito perigoso, né? Você pega, por exemplo, uma situação aí de crise econômica, né? Que eu faço, né? Numa situação dessa, tá? Então, o marketing, né? Ele tem que estar preparado para se adaptar a tudo isso, tá, pessoal? Né? Se adaptar aí a todas essas situações. A informação é importante? Sim, né? A informação é algo vital, certo? Vamos lá. O mundo em que a gente vive, há diferença séria de renda, né? Gente que tem um alto poder aquisitivo e gente que não tem esse poder, certo? Há questões de deteriorização ambiental, né? As pessoas aí poluem o meio ambiente, destroem a natureza, tá? Infraestrutura precária, né? Tem determinados lugares que não tem nem saneamento básico direito, tá? Estagnação econômica, né? O que eu comentei com vocês aí agora há pouco, né? A pandemia, ela acentuou, né? A parte aí de crise econômica, né? E a parte de estagnação econômica, né? A economia ficar parada, né? Não evoluir, tá? Baixa formação de mão de obra e problemas econômicos, políticos e sociais, né? Então, olha o nosso mercado consumidor, né? O nosso mercado consumidor está assim, né? Nós vamos ter que oferecer produtos, né? Dentro desse mercado consumidor aí, certo? Então, a gente acaba tendo aí duas opções. Ou a gente abraça o problema, ou a gente tenta resolver, né? Tem a frase, se você tem um problema, você deve aí tentar resolver, certo? Então eu vou tentar jogar meus produtos, né, nesse mundo, né? Apesar de todos os problemas, né, que o mundo possui, eu vou tentar jogar os meus produtos nesse mundo. Afinal de contas, o que é? O marketing consiste em eu gastar aquilo que eu não tenho, né, muitas vezes com aquilo que eu não preciso, certo? Problemas devem ser igual a oportunidades, tá? Quais são os problemas que a gente tem, né? Quando a gente vai lançar, né, uma nova marca, né, um novo produto, tá? Uma nova identidade visual, né? Qual que são os problemas, né? Baixa participação de mercado, né? A gente começa pequeno, tá, pessoal? Né? A gente, quando abre, por exemplo, uma empresa, a gente começa pequeno, tá? Até mesmo quando a gente vai trabalhar, né? Nos nossos primeiros empregos, geralmente a gente começa pequeno, para depois evoluir, tá? Concorrência agressiva, né? Há uma concorrência agressiva muito grande, tá? Hoje se acentuou bastante, né? Essa concorrência, tá? E aí, o que acontece, pessoal, nessa concorrência agressiva, né? Isso reflete até nos nossos estudos. Por exemplo, você pega lá, no começo do século passado, o que importava para as empresas? As pessoas saberem ler e escrever, tá? Hoje, as empresas exigem faculdade e que você fale pelo menos uma língua, né? Uma língua diferente, ok? Então, a concorrência é muito forte, tá? A concorrência aí entre empresas, né, é muito forte, tá, pessoal? Falta de recursos para investimentos, né? Muitas vezes a gente não tem os recursos para investir. O produto, ele não tem rotatividade, né? Ele fica parado, tá? No plano de vendas da empresa. Desconhecimento da marca, né? Olha, eu não conheço ainda aquela marca. Aquela marca, ela não se estabeleceu, certo? Aquela marca, ela não ficou ainda conhecida, ela não está na mente dos meus clientes, tá? O layout da embalagem defasado, né? Aí fala assim, mas Braz, a gente não compra pelo produto? Sim, tá? Mas a embalagem, pessoal, ela pode ajudar, tá? Vocês tiveram aí outras aulas, né? Onde eu falei, por exemplo, de cores, falei, por exemplo, de tipos de letras, né? A gente sabe, por exemplo, que um produto com uma embalagem colorida, né, vai chamar mais atenção do que um produto, por exemplo, com uma embalagem preto e branco, certo? Então chama assim a atenção, né, a embalagem de um produto. Muitas vezes as pessoas
elas vão julgar o produto, né, pela aparência, né, pela embalagem, certo? Preço fora de mercado, né? A gente coloca um preço lá, né, inicial fora do mercado, fraca distribuição do produto e falta de motivação da equipe comercial, né? Então esses daí, pessoal, são alguns problemas, né, que uma empresa ela pode possuir, né, quando ela quer estabelecer uma marca, quando ela quer estabelecer um produto no mercado. Orientações de marketing. Há uma receita de bolo para isso? Né? Como está posicionada a sua empresa? Quais são os seus objetivos? Qual é a importância do marketing no seu negócio? Sua empresa, ela tem visão estratégica? Né? Então, se eu estou começando a minha empresa, pessoal, eu tenho que responder essas perguntas. Né? Como que eu quero me posicionar como empresa? Tá? Se eu quero me posicionar como uma empresa, por exemplo, tradicional, ou como uma empresa inovadora, né? Que tipo de mensagem que eu quero colocar na mente do meu cliente, tá? Se eu quero passar uma ideia que os meus produtos são diferenciados ou que os meus produtos são mais do mesmo, certo? Quais são os meus objetivos, né? Qual é a importância do marketing para o meu negócio? Isso daí ajuda, né? Se eu tiver um plano de marketing, ajuda bastante, tá, pessoal? Pode me ajudar aí bastante. E se a minha empresa, ela tem uma visão estratégica, né? O que seria essa visão estratégica? Não é como é a minha empresa, pessoal, vejam bem, né? Não é como a empresa vai estar, por exemplo, daqui a um mês, que eu devo imaginar. Eu devo imaginar como que a minha empresa vai estar ao longo dos anos, né? Eu vou abrir um negócio, por exemplo, que vai vender um novo tipo de sorvete, tá? Mas, por exemplo, esse novo tipo de sorvete vai ter aceitação, né? Quanto tempo será que vai levar para as pessoas não enjoar disso? Tá? Porque quando a gente abre um negócio, pessoal, o que acontece? No começo é novidade. Todo mundo vai querer ver do que se trata. Depois, as pessoas podem enjoar, né? E de repente eu não ter as vendas, né, que eu necessitava. Ok? Então eu preciso ter uma visão estratégica, né? Isso daqui vai ser um negócio duradouro, ok? Como que vai estar a minha empresa daqui a um ano? Como que vai estar a minha empresa daqui 5 anos? Certo? Isso é visão estratégica, tá? O marketing, ele pode orientar quanto à produção, quanto às vendas, né? Quanto ao valor, certo? Nós temos aqui algumas orientações, né? Quanto à produção, às vendas, o marketing e o valor, que é o que a gente vai ver aqui a partir de agora. Produção. Produção é quando o produto é fabricado, né, pessoal? Mas como assim? O marketing, então, ele pode estar relacionado com a produção de um produto? Sim. Aí, ó, vamos ver de que maneira, ó. Concentração na fabricação de produtos, buscando excelência como reconhecimento. Pressupõe que se os produtos forem melhores, os clientes irão comprá-los. O papel do marketing é orientado para a produção, essencialmente no sentido de entregar os produtos em locais onde possam ser comprados, né? Novamente, ó, os 4 P's aqui agindo, né? Tem o produto, tem o praça, né? Tem a promoção, certo? E aí, pessoal, o que acontece, né? A parte aí de produção, né? A parte de preço de um produto obedece àquilo que a gente chama de lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. Né? O que seria essa lei da oferta e da procura? Né? Se a oferta, por exemplo, de um produto é muito grande, se a oferta é grande, o preço reduz. Tá? Porém, entretanto, né, se a oferta é baixa, o preço aumenta. Se a procura é grande, o preço sobe. Se a procura é baixa, o preço desce. Ok? Seria mais ou menos como a gente imaginar, né? Olha, eu tenho aquela minha amiguinha, né?
Só que aquela amiguinha, ela é meio que oferecida, viu? O que vai acontecer com a moral dela, né? Com o valor dela? Vai reduzir, ok? Então, isso é válido também aqui, tá, pessoal? A parte de lei da oferta e da procura, tá? Por que que, por exemplo, né, a gente viu aí agora há pouco a Ferrari, né, e o Palio, né? Por que que a Ferrari é tão cara? Por quê? Porque não se fabrica tantos desses carros, né? É um dos motivos, certo? Não se fabrica tanto desses carros, tá? Então o preço, obviamente, vai subir, certo? Então o marketing ele é orientado para a produção, essencialmente no sentido de entregar os produtos em locais onde possam ser comprados, tá? Se a demanda do produto, né, ela for maior do que a oferta, né, se a procura do produto for muito grande e eu não tenho aí tanta oferta, né, o preço vai disparar, certo? É o que acontece, por exemplo, né? A gente vê direto aí a cotação do dólar, né? Quando a gente tem pouco dólar, né? Quando a oferta do dólar é baixa, isso dispara. Tá? Se a oferta do dólar for alta, né? O preço cai. Né? O dinheiro ele não deixa também de ser uma mercadoria, tá, pessoal? Quando que, por exemplo, a moeda brasileira se desvaloriza? Quando eu tenho muito dinheiro em circulação. Aí o valor daquela moeda cai. Tá? Tanto que nos países aí que tem muita inflação, você pode ter você pode ter, por exemplo, uma nota aí de 1 milhão. Né? Em casos aí de países que tem nota de 1 milhão. Né? Vai comprar lá um pão, dá uma nota de 1 milhão. Né? De tão desvalorizado que está o dinheiro. Certo? Orientação para a produção, né? Aqui essa parte ele está falando de produção, tá? Em 1913, Ford, né? Para quem não sabe, pessoal, Ford, né? Foi o cara que criou a linha de montagem, certo? Vou colocar aqui, ó, linha de montagem Ford. Os carros na época eles eram muito caros, tá, pessoal? Por quê? Porque o carro ele não era feito dessa maneira, né? Não tinha essa linha de montagem, né? Onde cada funcionário fazia alguma coisa, ó. Estão vendo, ó? O carro ele vai passando por essa linha, né? E tem alguém, por exemplo, que vai pondo carroceria, tem outro, por exemplo, que vai fazer a parte de pintura, tem outro funcionário, por exemplo, que vai pôr os pneus, tá? Então, antes disso, eram fabricados poucos carros, pouquíssimos carros. E aí o que, que acontecia? Se a oferta é baixa, o preço é grande, certo? Então, pensando nisso, pensando em popularizar o carro, né, deixar o carro mais popular, o Henry Ford ele criou a linha de montagem, né, tanto que a empresa Ford, né, é em homenagem a ele, certo? Agiliza a produção, reduz o preço dos carros, por quê? Porque eu tenho uma oferta maior, né? Se a oferta é grande, o preço vai reduzir, certo? E revoluciona o mercado de automóveis, tá? E aí, né, olha a frase dele, você pode comprar qualquer carro, desde que seja um Ford modelo T preto, né? Foi um carro aí bastante comum na época, né? Existiam outros carros? Sim, mas por causa, né, os outros carros, eles não eram produzidos em linhas de montagem, que nem essa daqui. Ou seja, não tinha como competir, né? Uma concorrência muito desigual, tá? Então, o Ford modelo T, né, esse Fordinho aqui que vocês estão vendo, ele imperou bastante nesses anos, certo? Porque se fabricava bastante, né? O preço começou a ficar mais acessível, certo? E aí, né, o Henry Ford, ele ficou riquíssimo em cima disso, tá? Agora vamos ver a orientação para as vendas, né? Aqui nós estamos vendo para a produção, né? Os aspectos aí de lei da oferta e da procura, né? Se a produção, por exemplo, de um determinado produto aumenta, né? O preço vai automaticamente cair. Vamos lá.
Vamos ver a orientação para as vendas. Envolve a concentração das atividades de marketing na venda de produtos disponíveis. Na realidade, a preocupação é produzir bens e serviços, ir até os clientes e levá-los a comprar. Né? Então, a orientação para as vendas, o que é? É a promoção, tá, pessoal? É como que eu vou promover o meu produto, tá? Então, eu posso, por exemplo, pegar o produto e levar até o cliente, né? Ou fazer, né, uma ampla, uma mega divulgação através da internet, tá? Normalmente, a oferta de um produto, ela é maior, né, do que a demanda, tá? Eu tenho bastante produto e às vezes eu não tenho aquela procura, tá? Então, pessoal, como pensando aí na parte do bom marketing, eu devo pensar no seguinte, olha, eu vou ter a oferta de um produto, né? Mas eu, de repente, posso não ter aquele público que eu gostaria, tá? Como que eu vou fazer para cativar esse público? Né? Como que eu vou fazer para convencer esse público, né, a comprar meus produtos, certo? É aí que é a orientação de marketing, né, para venda, tá? Orientação para o marketing. Abordagens voltadas para a produção e vendas, logicamente, são muito apropriadas. Porém, as chances de sucesso em longo prazo tornam-se muito maiores quando existe também uma orientação para o marketing, né? Beleza, eu vou montar uma linha de montagem que nem o... Vou fazer uma linha de montagem que nem o Henry Ford e vou ficar rico que nem ele, né? Na verdade, não é bem assim, tá? Se o seu produto, né, principalmente hoje em dia, né, que a gente tem um grande poder industrial, né, não basta simplesmente você ter o produto, né, você conseguir produzir bastante, né, daquele produto, né, você tem que pensar no marketing que você vai dar, né, no marketing que você vai fazer para conseguir aí se livrar do produto, ok? Depende da compreensão das necessidades e desejos dos clientes e construir produtos para satisfazê-lo. Marca, reputação, qualidade e posicionamento se tornam importantes nessa proposta, tá? Então, por exemplo, né, eu citei para vocês, né, agora há pouco, o exemplo da água Perrier, né? A água Perrier, por que ela vende bastante, né? Por que fala assim, olha, eu estou tomando água Perrier, né? Por causa da marca, ok? Então, eu já tenho uma marca estabelecida, né? Eu já tenho uma reputação estabelecida para minha empresa, tá? De uma certa maneira, não deixa de ser um produto de qualidade, tá? E a empresa, ela está bem posicionada no mercado, certo? Assim como outras empresas, né? Como, por exemplo, Coca-Cola, Nike, McDonald's, né? São todas empresas, né? Com marca, com reputação, tá? Com qualidade e com posicionamento, né? Já bem estabelecidos no mercado, certo? O McDonald's, por exemplo, né? A gente pega o McDonald's, acho que ele vai mostrar aí daqui a pouco, né? A imagem do McDonald's, ele tem bastante marketing envolvido, certo? Bom, vamos lá. Orientação para o valor. Segundo Churchill, né, existem 6 tipos de princípios de marketing voltados para o valor trabalhados. Simultaneamente, formam a essência dessa postura. Vamos ver quais são os princípios, né? O princípio do cliente. O cliente é o foco do negócio, né? A gente faz as coisas focados no cliente. As negociações com os clientes são a vida das organizações. Busca constante no sentido de compreender os seus clientes, saber o que pensam, sentir como compram e usam seus produtos e serviços. A base é a construção do relacionamento a longo prazo, tá? Então, nessa situação aqui, pessoal, eu preciso saber como que o cliente pensa, né? Como que o cliente age, tá? Vocês aí que são da área de design, vocês sabem, por exemplo, olha, eu vou fazer um site, por exemplo, para produtos da terceira idade, né? E eu vou fazer um site para surfistas, né? Esses sites, pessoal, eles vão ser
visualizados por perfis de clientes diferentes, tá? Um é um perfil mais idoso, um perfil mais velho. O outro é um perfil mais jovem, né? Um perfil de surfistas, né? Que gostam aí de esportes mais radicais, tá? Então, a proposta do site, né? A proposta desses sites são diferentes, ok? Então, eu vou usar aí, por exemplo, letras, cores, né? Posicionamento de imagens, né? De formas diferentes, ok? Então, eu preciso saber, compreender os meus clientes, saber o que eles pensam, né? Sentir como eles compram, tá? Tanto que existem aí, né? O pessoal faz uma pesquisa de mercado, né? Muitas vezes antes de abrir um negócio, né? Algumas empresas elas fazem uma pesquisa de mercado para ver se o produto delas, né, teria uma boa aceitação e ver, por exemplo, se elas teriam uma boa aceitação ali. Tá? Se não tiver uma boa aceitação, é melhor nem abrir, certo? Então, eu preciso também pensar em estabelecer um relacionamento com o cliente a longo prazo, né? Não perder aquele cliente, tá? Então, olha como é que fica aqui, ó, o organograma baseado no cliente. O cliente é o chefão. Como assim, Brasa? Não é o presidente da empresa? Não, é o chefão, ó. O segundo chefe está aqui, ó, que é o presidente da empresa está aqui. Mas o cara que manda mesmo, né? O cara que é o patrão é o cliente, certo? Os outros, ó, tá todo mundo abaixo do cliente, certo? Como se fosse aí, por exemplo, né, a relação professor-aluno, né? Não adianta nada eu fazer uma aula à minha maneira, eu tenho que fazer uma aula focada em vocês, certo? Vocês é que são aí os meus patrões, né? Vocês que mandam. Vamos lá. Orientação para o valor. O princípio do cliente. Relacionamento indireto. Utilizar produtos e marcas para estabelecer relacionamento com clientes por períodos prolongados. Marcas share of mind utilizam essa estratégia para manter relacionamento com seus clientes. A base é conhecer bem seus clientes e criar um valor superior para eles, tá? Então, muitas empresas aí, líderes, né? Elas conhecem, né? Bem os seus clientes e procuram criar um valor superior para eles, né? Tudo focado no cliente, tá? Os consumidores acreditam na sua reputação e continuam comprando, né? A gente se sente bem de comprar ali, tá? A organização ela está completamente focada no cliente, tá? Princípio do concorrente. Essa parte aqui também é interessante, né? Eu devo avaliar o cliente? Sim, mas eu devo avaliar também quem são meus concorrentes, tá? Vamos supor que eu vou fazer um aplicativo de comida, tá? Eu preciso avaliar quem são meus concorrentes, né? O que eles oferecem de tão bom, certo? E o quanto que eu posso melhorar o meu aplicativo, ok? Então eu preciso avaliar a concorrência e estabelecer um valor superior para o meu produto, né? Eu tenho que dizer, não, mas espera lá, o meu produto é melhor, certo? O meu produto ele é diferenciado, tá? E eu tenho que procurar convencer o cliente disso. Transforme os pontos fortes de seu concorrente em fraqueza. Olha só isso, né? Então, o cliente que se acha forte por causa disso, por causa de aquilo, que nada, né? Isso daí é o ponto fraco dele. Olha um exemplo, ó. O princípio do concorrente, né? A Coca-Cola. A Coca-Cola ela é tida como uma marca tradicional, né, no mercado. Né? Ela tem mais de 100 anos de mercado. Ela é uma marca globalizada, né, conhecida aí no mundo inteiro, tá? Uma marca bem valiosa, né? Ela é referência de distribuição, né? E tem uma comunicação eficiente com o cliente, certo? Então o mundo inteiro, né, praticamente toma aí a Coca-Cola, né? A Coca-Cola ela surgiu a princípio como um xarope, tá, pessoal? Né? E depois ela evoluiu aí para o refrigerante que a gente conhece. É boa? É.
né? Mas também tem a parte, tem muito marketing envolvido, né, com a Coca-Cola, né? A gente também pode fazer aí um briefing, né? O que é o briefing, pessoal? É a gente se reunir, né? Ver, por exemplo, como que a empresa ela vai se posicionar, ver como que os outros se posicionam, certo? Extrair o que os outros têm de melhor e pior, tá? E aí eu pego essas informações e tento ver como que a empresa pode melhorar, né? Pego, por exemplo, olha, mas aquela empresa não é tão boa nisso. De repente eu posso ser, certo? Então, a Coca-Cola, ela tem esses princípios aqui, tá, pessoal? Agora, a Pepsi, né? A Coca-Cola, ela não se gaba porque ela é tradicional, né? Porque ela tem mais de 100 anos no mercado. Olha o que a Pepsi fez, ó. Ela é considerada o sabor da nova geração, né? Então, a Pepsi, ela colocou muito essa frase aí nas suas propagandas, né? Ela sempre procurou também fazer propagandas mais joviais, né? Mais voltadas aí para o público jovem, certo? Aqui, pessoal, ele mostra, né, alguns eventos, né, algumas situações que podem contribuir para melhorar ainda mais o marketing, né, para melhorar a parte de vendas do meu produto, tá? Nos anos 80, o Michael Jackson, ele fez um comercial da Pepsi, né, e ele sofreu um acidente, né, parece que o cabelo dele pegou fogo, né, ele precisou se ausentar, ficar uns dias internados, certo? E nesses dias que ele ficou internado, ele assistiu esse filme, né, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Tanto a Pepsi como o filme, né, eles dispararam em vendas nessa época, tá? Então pode acontecer isso daí também, tá, pessoal? Às vezes eu tenho um evento, né, mesmo que sem querer, tá? Pode disparar aí, pode desencadear aí, né, uma maior proporção de vendas do meu produto, tá? Recentemente, né, o Cristiano Ronaldo ele recusou a Coca. Falou, Coca não, eu quero água, né? Resultado, a Coca ela caiu em vendas. A Coca não gostou nada da atitude do jogador, tá certo? Então, só para vocês entenderem aqui, pessoal, a Coca-Cola, novamente, ela se gaba porque ela é mais velha, porque ela é mais tradicional no mercado. A Pepsi falou, você vai se gabar por causa disso? Então, o meu refrigerante não, o meu refrigerante é para os novos, né? O meu refrigerante é para a nova geração, ok? A gente tem aqui, ó, vários, ó, o Michael Jackson, né? Comentei já do comercial dele da Pepsi, que ele se acidentou, tá? Temos aqui esse outro cara, né? O Lionel Rich, né? Que foi aí um músico que também fez propaganda para Pepsi. As próprias Spice Girls, né? Tudo que estava na moda jovem no momento, né? A Pepsi procurou pegar para fazer propaganda para ela, né? Para dizer, para garantir, não, peraí, a minha marca é mais jovem, ok? Pegou a fraqueza o ponto forte da Coca-Cola e transformou em fraqueza, certo? Ó, o Rick Martin também já fez propaganda para Pepsi, tá? O Messi também, né, já fez propaganda aí para Pepsi, né? A Britney, né, tem até um comercial muito legal, né, que mostra a Britney, né, mas outras artistas aí numa arena, né, um comercial bastante antigo da Pepsi, e tem até a participação do Queen também, né? Tem até a participação de uns músicos do Queen, né, no comercial, tá? Tudo isso para dizer o seguinte, olha, a nossa proposta, né, é voltada mais para a nova geração, ok? Princípio do concorrente, né? O Todd e o Nescau, né? A velha disputinha, né? Qual que é o melhor, né? Vamos estudar aquilo que o concorrente tem de melhor, né? E transformar numa fraqueza, certo? O Nescau, por exemplo, moçadinha, ele aparece bastante aí em propagandas de atletas, né? Ele é muito associado aí ao atletismo, tá? Aqui, tem até um carinha aqui com o skate aqui na propaganda, certo? Vamos continuar aqui, ó.
Princípio do concorrente, ó. Aqui nós temos essa famosa grelha, né, que foi criada por esse cara aí, né, o George Foreman, que é esse lutador, tá? Ele aparece aqui fazendo propaganda da grelha dele, né? Grelha Foreman, tá? E aqui o Maguila, né? Olha o que o Maguila falou. Meu Marmitex é muito melhor que aquele Foreman Grill. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Joaquim da Padaria, o Beto do Açougue, o Carlinhos da Quitanda, o Ademir e blá, blá, blá. Né? Por sinal, o Maguila já lutou contra esse cara, certo? Então, princípio do concorrente, né? Aí eu posso pegar caras opostos, né, para fazer aí propagandas, né, de produtos, certo? Princípio proativo. Os profissionais de marketing não podem esperar mudanças de mercado para reagir a elas. É necessário mudar o ambiente para melhorar a sua chance de sucesso. Então, aquilo que eu falei para vocês da embalagem, ó. Olha só como que a embalagem ela mudou, ok? Ao longo aí do tempo, tá? Orientação para valor. Princípio interfuncional. Marketing é uma área de trabalho, de relacionamento interno e externo. É uma função importante dentro da empresa, mas não é a única. As empresas têm limitações produtivas, financeiras, comerciais, etc. É muito importante que o marketing esteja interagindo com outros grupos funcionais, certo? Então, não basta simplesmente eu chegar e falar assim, não, a minha empresa vai ser a melhor, é a minha empresa, acabou, né? Não é bem assim. Eu tenho que ver, por exemplo, né, quais são as limitações daquela empresa, aquilo que de fato ela consegue produzir, né, o quanto que ela espera ter de lucro, né? Nada de dar aí o passo maior que a perna, né? Princípio interfuncional, lançamento de produto. Pessoal, na verdade, né, tem toda a parada aí do briefing, né, que os caras se reúnem, por exemplo, eles vão lançar um novo produto, né, eles fazem aí uma pesquisa de mercado, né, convence a empresa sobre o lançamento daquele produto, tá? E aquele produto envolve, né, vários setores, envolve produção, envolve a logística, né, que é a parte de distribuição do produto, envolve o RH, né, que é a parte de funcionários para produzir aquele produto, envolve o departamento financeiro, né, o departamento jurídico, tá? E também, né, o próprio departamento de marketing, tá? Embora o marketing voltado para o valor seja centrado no cliente, ele não ignora as obrigações e relações importantes com outros públicos da organização, né? Não é só cliente que tem, né? Por uma empresa passa fornecedores, passa financiadores, pode passar órgãos do governo, pode passar grupos de pressão, pode passar aí formadores de opinião, funcionários, né? Comunidades locais e a própria sociedade. Né? Então, não é apenas o cliente dela, né? Tem o fornecedor, tem funcionários, certo? Eu mexo aí eu envolvo aí várias pessoas, né? Quando eu vou produzir aí um novo produto, tá? Agora, pessoal, a gente chega numa parte para finalizar, ó, que são os tipos de marketing, tá? Os tipos de marketing. Nós temos aqui o marketing de produto, tá? Como por exemplo aqui, ó, propaganda de cerveja, né? Destinado para criar trocas para produtos tangíveis, né? Tangível, pessoal, é aquilo que a gente pode pegar, né? Alimento, bebida, computador, carro, né? Tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente consegue pegar com as mãos, né? Tocar, tá? Mas nós temos também os produtos intangíveis, né? Que seriam, por exemplo, os serviços, né? A parte de serviço. De repente, uma empresa, ela não oferece produtos, né? Ela oferece serviço. Ela fornece, por exemplo, um aluguel de carros, né? Ela fornece aí um serviço de quarto, né? Um serviço de restaurante, um serviço de hotel, tá? Então, eu estou aí comprando, na verdade, um serviço, né? Isso daí seria o marketing
de serviço, né? Esse 5ASEC aí, né? Se não me engano, é uma empresa de lavanderia, né? Então, ela não oferece, por exemplo, a roupa, ela oferece para lavar a roupa, ok? Então, o tipo de marketing que essa empresa vai fazer é o marketing de serviço, tá? Temos também, né, o marketing pessoal, né, destinado a criar ações favoráveis a pessoas, tá? Como, por exemplo, políticos, publicitários, tá? Então a gente vê, né, aquelas propagandas eleitorais que muitas vezes a gente morre de rir, né, que eles colocam uma musiquinha emotiva no fundo, né? Tudo aquilo lá é para quê? É para fazer a imagem do político, né? Para dizer que o político é o melhor político do mundo, né? Para dizer que aquele cara é um santo, né? E a propaganda ela pode te convencer disso, ok? Marketing de causa. O que seria esse marketing de causa? Ele é destinado a criar apoio para ideias e questões, ou levar as pessoas a mudar de comportamento, né? Então, as campanhas que a gente vê contra drogas, né? As campanhas que a gente vê a favor do uso de camisinha, as campanhas para doações de sangue, né? Seria um exemplo de marketing de causa, né? Apoiar as pessoas a não fazerem determinadas coisas, né? Ou a fazerem, como por exemplo, doar sangue, certo? Marketing de causa, né? Criar apoio para ideias e questões, ou levar as pessoas a mudar de comportamentos, né? Socialmente indesejáveis, né? Dirigir, por exemplo, sob a ação de álcool, né? Ou outros entorpecentes, tá? Então, aquelas propagandas que a gente vê na televisão, né? Sobre o uso, né? O uso exagerado de álcool, né? Por exemplo, o uso exagerado de cigarro, né? Isso daí é tudo um marketing de causa, tá, pessoal? E o marketing de organização, né? Ele é destinado a atrair doadores, membros, participantes ou voluntários, né? É o marketing que a gente vê, por exemplo, né, nos programas aí Criança Esperança, no próprio Teleton, ok? Esse daí é o marketing voltado para organização, certo? Bom, moçadinha, isso daqui então foi o material aí, né, introdutório à parte aí de marketing, né? Claro que o marketing digital também vai ser importante para a gente ver, tá? Mas a gente precisa também conhecer a parada, né, do que é o marketing, como que ele funciona, né? Como que ele age dentro das empresas, né? O que seriam estratégias de marketing, tá? Orientações de marketing, tá? Então, tudo isso a gente viu aqui ao longo desse material, certo? Que depois eu pretendo colocar para vocês no aí no grupo, né? Colocar para vocês aí no grupo, tá certo, pessoal? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, né? Por hoje a gente encerra. Aquele abraço.